segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. You're okay with him. Ao vivo do estúdio da Avenida Paulista, a gente fala agora sobre política, os bastidores do que realmente define o que vai ser a sua vida. Então a gente hoje vai receber aqui o deputado Rômulo Fernandes, do PT, deputado estadual, que vai falar um pouquinho das ações voltadas ao meio ambiente, que é uma das bandeiras dele, mas também da redução da desigualdade e também dos projetos do PT aí que a gente Para reeleição. Vai para reeleição, né, deputado? Então ele tem muito aqui para dividir com a gente. Ao meu lado, Rico Santana. Bom dia, os ouvintes da Guardiã da Notícia. Estamos aqui com o deputado Rômulo Fernandes, que além do próprio mandato, vai falar sobre processos e projetos de lei importantíssimos hoje, atuais aqui em São Paulo. Um deles é sobre o cassino. Eu tenho um projeto de lei aqui já em caminho. Sim. E hoje em São Paulo tem vários cassinos aí, não sei como é que está essa história, que são regulamentados ou irregulares. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar isso também. Assunto em pauta. Isso, porque teve projeto, vamos começar falando do projeto já votado, né, que é da questão das bets, que é uma problemática hoje em dia no Brasil, e a gente falava um pouquinho de Mauá, da população, e quando a gente pensa em projetos dessa dimensão, é importante destacar realmente que sem essa regularização, sem projetos que regulamentem essa questão das bets, os principais prejudicados é a população que fica naquela ilusão do ganho fácil que não existe. Exatamente. Primeiro agradecer, Fabi, Rico, a possibilidade da gente estar batendo papo, conversando um pouco. Eu queria agradecer o convite, dizer da minha felicidade de estar aqui. A Guardiã da Notícia é um instrumento importante, a gente já conhecia. Dizer e agradecer a vocês essa possibilidade da gente bater um papo. Falar um pouco desse projeto, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não têm muita dimensão, Fabi e Rico, do que está em jogo. Esse projeto que a gente apresentou, que foi votado por unanimidade na Assembleia Legislativa, uma coisa muito rara de acontecer, e mais raro ainda, o governador sancionou esse projeto. Ele trata essa coisa das bets, e esse projeto foi apresentado pensando na saúde pública, na questão do tratamento. Para vocês que estão ouvindo a gente, esse vício, um negócio tão sério, mas tão sério, você só perde por vício da bebida e das drogas. E depois vem o vício das bets. O ano passado, o Brasil movimentou mais de 100 bilhões, Rico. É muita gente, são mais de 17 jovens jogando nisso. Né? É o terceiro mercado Brasil, o terceiro mercado mundial de apostas. Né? E a gente pensar na história, esse projeto começou a aparecer por conta de demandas, denúncias, depoimentos com relação às pessoas que estavam perdendo família, pessoas que pensaram no suicídio. Para vocês terem uma ideia da gravidade, o número de suicídios neste país aqui aumentou 3 vezes. 3 vezes. Os jogos foram regulamentados em 2018 pelo governo do Temer. A partir dali, teve um certo descontrole, muita gente. Para quem está nos ouvindo, os jogos, eles apareceram de uma forma boa, era para você se divertir, para você brincar, né? O Jogo do Bicho, por exemplo, tem muitos noticiários, muitas cultural, histórias. Né, deputado? É cultural. O Jogo do Bicho, por exemplo, ele apareceu de uma forma bem bacana, porque foi uma forma do Zoológico do Rio de Janeiro fazer algumas reformas. Eles fizeram um sorteio. Era um bingo, né? Era um bingo. As pessoas iam inocente. Lá, compravam lá um bilhete de um bicho. E até o primeiro... Isso eu aprendi porque eu acabei estudando um pouco sobre isso. Foi a avestruz, o primeiro prêmio que aconteceu lá. E foi de uma forma positiva que apareceu. E hoje está aí o que aconteceu. Está acontecendo. Então a nossa preocupação é que os profissionais de saúde, Rico, eles não estão preparados para isso. Então, um projeto de lei que a gente apresentou na Assembleia, e aí eu sempre agradeço a todos os deputados por essa votação unânime, trata de 2 assuntos. Primeiro, preparar os profissionais para esse novo tipo de vício.
né? Que as pessoas não estão preparadas para isso. Então, preparar. Depois, o segundo estágio é colocar na rede do SUS, na rede da médica, que é pública, que todo mundo tenha esse tipo de atendimento. E depois, um outro patamar é a gente colocar campanhas para que isso não aconteça. Eu fico danado da vida, eu sempre falo isso em todas as oportunidades que as pessoas me dão. Você assiste um jogo hoje, façam esse exercício para vocês verem. Assistam qualquer jogo, Santos, Palmeiras, qualquer um. O tempo todo você é bombardeado, só aparece propaganda de bets. Só. O tempo todo você é bombardeado. E ali você tem uma frase que ela é dita todo o tempo, assim, jogue com responsabilidade. Sabe aquela coisa que aparece bem pequenininha? Igual o BP, né? Mais ou menos isso. Agora, a responsabilidade é colocada nessa frase só para o jogador. A gente tem que pensar o seguinte, essas empresas têm que ser responsáveis também por isso. Não dá para elas simplesmente falar, jogue com responsabilidade, e elas não terem responsabilidade com relação ao tratamento disso. Deputado, isso é grave. Eu computo que a regularização e o jogo veio antes da preparação. Não houve uma preparação, Isso. Não houve uma regulamentação com mais serenidade e uma fiscalização, um sistema de fiscalização. É isso. Eu lembro quando teve os bingos em São Paulo, aqueles bingos que voltavam com liminar, com não sei o que, você tinha aquela série de máquinas. Quando você vai, por exemplo, eu fui para Las Vegas, e eu joguei na maquininha lá, eu joguei no caça-níquel. Quando eu tirei minha fichinha, sai aquela filipeta, na filipeta sai o que é do governo, o que é municipal, o que é estadual, o que é do bingo, o que é do cassino, aliás, ou seja, é totalmente regulamentado. Só quem pode mexer naquelas máquinas é igual seria a Receita Federal, que aumenta a dificuldade ou diminui a dificuldade. Aqui, o que o cara fazia? Ele aumentava a dificuldade conforme a sua própria vontade. Não existe uma fiscalização. Mas eu acho que a questão das bets também, a gente conta aí com a tecnologia e aí o alcance é muito maior, a facilidade de acesso é muito maior e por isso tomou a proporção que virou como se fosse uma doença mesmo. Vocês falaram uma coisa, o Rico falou um negócio que é verdadeiro. Antigamente, para você jogar, você tinha alguns... Primeiro, quando você jogava familiarmente, você chamava a pessoa na sua casa, fazia lá um café, fazia uma brincadeira, depois apareceu o cassino, depois apareceu os bingos. Agora, o celular, você tem 24 horas por dia, 20 ininterruptamente, né, com a possibilidade de ficar jogando. Né? Então, do tigrinho, muita gente facilita viciado. Demais. Sim. As pessoas vão no banheiro e ficam jogando. Tão relatos, a semana passada, quando eu comecei a mexer com essa pauta, né, as pessoas começaram a me procurar e fazer relatos absurdos. Na semana passada eu recebi um relato, um áudio, que eu não vou falar o nome da pessoa, porque ela foi internada num hospital público lá em Mauá. Ela ingeriu vários medicamentos, tentou se matar. E depois as pessoas começam a conversar com ela, com a paciente, era jogo. Ela estava sendo ameaçada e agora a família dela estava sendo ameaçada. Então, se você começar a conversar com as pessoas que estão ao seu redor, você vai conhecer alguém. Você vai perceber que tem alguém, um amigo teu, um parente, que está com esse vício. Então, a minha preocupação, longe, eu não quero proibir. O que eu quero fazer é que se regulamente e que o Estado tenha uma capacidade de tratamento para essas pessoas. Então, por isso da minha felicidade da aprovação desse projeto, a gente está numa fase de regulamentação, coisas que eu fui aprendendo. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, tem um médico, Dr. Hermano, que é um dos maiores especialistas no Brasil com relação a esse tipo de vício. E tem aqui em São Paulo um tratamento exemplar no Hospital das Clínicas, que está agora, a gente está numa fase de regulamentação dessa lei. Ele está participando de grupos na Secretaria do Estado para a gente poder fazer a regulamentação de uma forma adequada, porque aqui em São Paulo
tem essa expertise, né? E na medida que você vai mexendo, você vai percebendo da gravidade disso. Tem muitos grupos já aqui em São Paulo de jogadores anônimos, coisa que eu não sabia. Sim. Eu não sabia. É muitos grupos. Então já existem tratamentos aqui em São Paulo. Existem Nós tratamentos falamos voluntários. O que esse projeto de lei que a gente está sugerindo e que foi aprovado é que nas UBS, nos CAPs, esses profissionais vão para lá. Facilitar a ideia dessas pessoas que têm esse vício para ter um tratamento mais fácil, mais rápido, mais adequado, né? Porque, na verdade, a sociedade meio que se organiza, né, por conta de uma ausência do Estado, tá certo? O seu projeto de lei traz para a municipalidade ou para o governo, qual seja for, verbas das BETs? Sim, a ideia, a regulamentação está exatamente nesse sentido. Então, por exemplo, a gente, hoje, só para você ter uma ideia, só 1% dos lucros das BETs, que não é pouco, está indo para a saúde. O governo federal já está mudando isso, porque percebeu a gravidade desse problema, né? A gente tentou taxar recentemente as BETs, não conseguimos, né? O governo federal apresentou esse projeto e acabou não passando, vai insistir nisso, porque eles precisam ser responsabilizados, Rico. É a mesma coisa do tratamento do cigarro. Hoje, essas empresas de cigarro, obrigatoriamente, parte dos recursos vão para o tratamento. Né? As mesmas coisas das bebidas, também vão para o tratamento. O que eu estou pedindo, que a lei sugere, é que também, essa não é da minha competência, mas a gente está falando com o governo federal, é que parte desses recursos dos lucros vá para o tratamento de saúde. Eu não estou pedindo uma coisa absurda. Quanto seria? Eu não tenho essa noção, eu não consegui chegar ao número, né? Porque isso tem que ser nacionalmente, até é uma briga nacional. A proporção do que se joga hoje é muito. É muito. É muito. E tem uma coisa que me preocupa, muita gente que está jogando, que está nesse vício, são pessoas que estão recebendo transferência de renda via Bolsa Família. Isso é duro, entendeu? Isso é duro. E tem, além dessa questão do Bolsa Família, o que chama atenção, outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso, é a redução da idade do início aos jogos. Redução da idade. Tem um livro que eu estou lendo que fala sobre a geração Z, né? E o celular é uma coisa bacana, mas esses joguinhos que hoje a meninada... Ele é uma arma também. Ele é uma arma, ele começa a incentivar. Sim. Porque hoje você joga valendo... Eu não sei o nome técnico aqui, mas a pessoa ganha lá um bônus, né? Uma moedinha de brincadeira, né? Lá, não sei como é que chama. Isso já é uma espécie de treinamento. Olha, daqui a pouco você vai ter 18 anos, você vai poder jogar lá R$10, R$20, R$30. Então isso é uma escola, né? É uma escola. E a minha grande preocupação, Fabi, é que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Espaços como esse aqui, e todo lugar que eu vou, eu estou indo para o sindicato, estou indo em associação, eu pergunto para as pessoas, alguém conhece se tem alguém viciado? É uma coisa impressionante, muita gente. Fabi, então, deputado, a minha preocupação é essa. O deputado tem, inclusive, não só São Paulo, ele tem dirigido verbas para Suzano, por exemplo. Sim. Verbas para que incentive o tratamento de pessoas viciadas em jogo. Não é alguma coisa que está sendo só São Paulo. Não, Não, isso é visto no Brasil. É lógico que eu sou deputado aqui, eu estou aprendendo ainda, viu? Eu estou aprendendo, eu tenho 2 anos. Uma pauta extremamente importante. Deixa eu lhe contar o que aconteceu aqui no Cassino Monte Carlo. Teve 2 pessoas que morreram já lá. Uma senhora lá, que trabalha lá fazendo faxina, ela caiu do elevador, caiu lá, morreu, quebrou no meio, morreu. Eles não pararam nem o jogo, eles continuaram jogando do lado, tiraram, não deram uma mínima assistência à família. Depois o senhor podia dar uma olhadinha sobre isso. Nossa, não sei. Cassino Monte Carlo. Cassino Monte Carlo. Vou dar uma olhada. E depois eu vou mandar o filme pro senhor da pessoa caindo. Então a minha preocupação maior é essa. Eu lembro, vamos resgatar aqui, vou falar da minha idade aqui, eu tenho 63 anos. Eu lembro muito bem quando o Maluf, e olha o Maluf, né?
começou com a questão do cinto de segurança. Vocês lembram a briga que deu? Ninguém queria Então, usar, né? Ninguém queria usar Ninguém o queria cinto. usar, até colocar multa. Até colocar multa, mas aí a justificativa do Maluf, e olha que o petista elogiar o Maluf aqui é difícil, mas eu vou elogiar ele. Esse é o corte, hein? Esse é o corte. Mas eu vou elogiar ele. Porque ele apresentou, a justificativa era o seguinte: está morrendo gente, traumatismo craniano, as pessoas estão morrendo mais por conta de acidente, nada mais justo do que você colocar o cinto, e foi eficiente, entendeu? Então naquele momento muita gente não gostou, mas teve um resultado prático, salvaram-se vidas. Eu vou lhe contar uma curiosidade. O projeto do cinto de segurança não é do Paulo Maluf, Não é? é do Arthur Alves Lima, vereador. Que o Paulo Maluf encampou para si. Mas ficou ele Ficou nacionalmente ele nacionalmente. conhecido. Então vamos dar crédito Quem é? Não é o pra Paulo quem é? Maluf. Então essa informação eu acabei de aprender. Depois eu vou te mandar. Tanto é que depois ele fazia até campanha em cima disso, né? Eu fui chefe de Acabei de gabinete aprender. na Câmara Municipal de Tá. São Paulo. Qual Eu o fui nome? chefe. Vou marcar aqui, né? Então, mas é por isso que eu falo, a minha preocupação maior, Fabi e Rico, é que as pessoas precisam conversar sobre isso, precisam falar, as famílias precisam perceber que às vezes tem gente ao seu redor que está com esse problema, né? Mas é um bom projeto, a gente está trabalhando bastante nisso. Agora, uma pauta extremamente importante hoje, não só no Brasil, no mundo, mas nós estamos falando aqui do Brasil, de São Paulo, tudo mais. Meio ambiente. As pessoas não estão entendendo que se não cuidar o mundo vai acabar. Não vai ser pela guerra nuclear, não vai ser nada, vai ser pela própria natureza. Meu filho casou essa semana, ficou lá em Maringá. Eu tive sábado e domingo lá, teve um casamento bacana lá no Paraná. Eu não conhecia Maringá, cidade bem bonita, muito bem planejada, arborizada. Ali tem um problema só de drenagem, porque a cidade é muito horizontal, então você não tem hora. Eu acho que a questão do meio ambiente, eu acho que na medida que o tempo está passando e as pessoas estão percebendo que existe risco delas morrerem, dos acidentes acontecerem, deslizamento acontecer, chuva intensa acontecer, eu acho que as pessoas e a juventude está tendo um olhar um pouco diferente, um pouco mais sério. Coisa que a gente lá atrás, há 20, 30 anos atrás, essa pauta não estava na mesa. Essa pauta ninguém falava sobre isso. Na medida que você começa a olhar a tua casa sendo inundada, né, o fogo, essa Gente morrendo afogada dentro de casa. Gente morrendo afogada Não, dentro de eu casa. acho Isso é um absurdo. A tragédia do Rio Grande do Sul fez com que todo mundo olhasse e falasse assim, pode chegar na minha casa. Porque era aquela realidade. Isso só acontece na periferia. Não é muito isso, deputado? A gente que trabalhou na rua há muito tempo, a gente tinha sempre aquela sensação, dependendo do lugar onde você mora, você está seguro. Você não se importava com o outro, né? Tá longe a desgraça. Tá longe, né? E as pessoas não têm... Eu nasci numa terraplanagem, meu pai sempre teve terraplanagem. Quando o senhor desvia um rio, o senhor desviou o rio, mas o senhor não desviou a natureza. Quando chover, a água vai descer por onde ela vinha antigamente, não é pelo seu desvio. Não, é engraçado, eu até faço um convite às pessoas, tem um museu em São Paulo, ali na São Bento, que eu esqueço o nome do museu, que mostra, tem um mapa de São Paulo, muito antigo, né, com as montanhas, com os relevos, e mostram todos os rios, o ATI, o Tietê. E as pessoas nadavam, elas faziam competição de natação ali no rio, né? O que a gente fez? Nós tampamos tudo ali. Tem uma consequência, tem uma resposta. Claro. O que eu acho que a gente tem que fazer, e eu acho que isso está acontecendo, né? Tanto é que você vê o aquecimento está começando a diminuir, o efeito estufa está começando a diminuir e tal. Eu acho que a juventude hoje em dia tem mais consciência disso que a gente que está com 60 e poucos anos. Mas eles estão crescendo, discutindo. Deputado, nós não tínhamos esse problema. Não era uma pauta daquele momento. O mundo era menor. Não via. O mundo era menor, então, né? Mas tinha muita gente que alertava, Fabi. A gente talvez não enxergasse. A gente não enxergava, então era justamente isso. Os últimos 20 anos, a tecnologia e o aumento populacional foi muito grande. E a tecnologia nos aproximou muito mais dos problemas e das verdades.
E agora é legal porque tem a COP30, que já começou ontem, né? Começou os debates um pouco menores agora, mas eu acho que chama atenção. O que me deixa triste um pouco é que você pega um dos maiores países poluidores do planeta, não está indo, que é os Estados Unidos, né? Então, assim, que é um marco contraditório, né? É uma coisa horrível, né? Até porque cada vez menos na atual presidência não é prioridade, né? Ele já saiu de todas as discussões relacionadas ao meio ambiente. Ontem eu estava vendo uma notícia, não, na verdade ontem não, foi hoje de manhã que eu vi, que é a questão, eles têm uma espécie de ajuda para poder as pessoas comerem, né? E como eles estão com bloqueio no orçamento, parece que ele autorizou só 50%, né, dessa transferência de renda para compra de alimentos para as pessoas lá, né? Quer dizer, como é que você faz isso? Como é que você deixa 50% das pessoas então não vão poder comer? Não é? Que coisa não maluca, faz sentido. não faz Até sentido, as próprias, o tarifaço mesmo já mostra o que ele realmente se importa. Eu acho que é uma coisa que é da natureza, né, dele, né? Da natureza dele, né? Não se importa muito com isso. Bom, agora a gente vai para... Não, pera um pouquinho, tem uma parte aqui, nossa jornalista de Brasília, Gabi Tricânico. Tá, vamos para Brasília, que ela quer participar e dar ao Rômulo, deputado do PT, Rômulo Fernandes. Gabi, tudo bem? Olá, Gabi, deputado. Bom dia, Rico, bom dia quem nos acompanha, bom dia, deputado Rômulo. Pois é, olha, eu disse que eu não estaria nos estúdios, mas eu estou aqui direto de Brasília, e eu já começo te perguntando, eu sei que você já deve estar falando do seu super projeto, né, das BETs, onde dará tratamento às pessoas viciadas, mas eu quero entender um pouquinho mais, porque essa pauta, ela não é de interesse só do Estado de São Paulo, é uma pauta que tem interesse nacional e quem sabe os deputados federais peguem aí o modelo do seu projeto de lei e repliquem para todo o nosso país. Ô Gabi, primeiro agradecer o seu convite, dizer da importância que você dá à rádio aqui, eu já falei para os meninos aqui. De fato, esse projeto ele está tendo uma repercussão quase que nacional. A gente deve estar indo para Brasília semana que vem, porque qual que é a grande preocupação? O projeto apresentado, ele tem o viés de saúde pública, ponto. É isso que a gente está tratando aqui. Porque a regulamentação é do governo federal. A gente está atendendo uma série de pessoas, porque a gente precisa estabelecer alguns gatilhos para poder brecar isso. Um gatilho simplesinho, vou dar... As pessoas colocarem, quando forem jogar, elas serão obrigadas, em qualquer bet, colocar lá todos os seus dados, inclusive a sua renda, porque você consegue segurar, falou assim, ó, você tem um tal limite limitação, botar limitações. Isso é feito em vários países, viu? Não é uma novidade do Brasil. Eu não estou inventando a roda, não, isso tem em vários países. Né? Um outro gatilho, quando a pessoa entrar lá, coloca qual o risco que ela está correndo. Qual o risco? Olha, você corre o risco de perder dinheiro. Você corre o risco, você pode ganhar, mas você pode perder. Quando a pessoa entra para jogar, ter todas as informações ali, para no mínimo ter noção do que ela está fazendo. Não são gatilhos muito simples que a gente consegue colocar. E aí tem que ser no governo federal. A gente está marcando... com a Secretaria de Fazenda, tem uma Secretaria aqui de Jogos e Apostas, né? Para a gente poder apresentar algumas propostas que chegaram até a gente, mesmo as pessoas sabendo que o meu projeto é um projeto que cuida da saúde pública, como eles viram que isso está dando uma repercussão muito grande, eles falaram, Rômulo, entrega isso aqui para o Haddad. E me deram uma série de propostas de gatilhos para a gente poder, não dá para a gente aceitar. E aí as pessoas falam assim, mas a pessoa tem que ter a liberdade. Não, o governo tem que ter responsabilidade para segurar. As pessoas que têm transferência de renda, como Bolsa Família, gastarem 300, 400 reais em apostas. A gente tem que ser responsável, o Estado tem que ser responsável. Assim, peraí, isso não dá para acontecer. Sim. Né? Então são essas conversas que a gente quer ter com o Haddad, com a Secretaria de Jogos e Apostas. Procurar um caminho de resolução, né? Tem modelos exitosos. Porque meia dúzia ganha dinheiro e o ônus fica para o governo do Estado, o governo nacional, para pagar essa conta, né? Gabi?
Eu Gabi queria saber tá se no... teve resistência na Lesp para aprovar esse projeto, levando em consideração que está se discutindo a liberação dos cassinos também no nosso país e em relação também às bets, né? Porque agora a gente não tem só aquelas bets profissionais, né? Tem as bets clandestinas também. Como é que vai funcionar essa fiscalização? Ô, Gabi, só para as pessoas saberem, né? O mês passado foram tirados do ar 182 bets clandestinas, o tempo todo, o tempo todo. Isso é uma proposta que me apresentaram, porque o governo federal barra uma bet, por conta dela ser irregular, daqui a 2 dias ela muda de nome e apresenta um outro nome com o mesmo propósito. Então a ideia da gente é criar mecanismo para isso. Na Assembleia Legislativa, Gabi, eu vou dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz com a repercussão, porque primeiro quando a gente apresentou o projeto, você tem algumas comissões que passam os projetos. Você passou na Comissão de Saúde, passou na Comissão de Justiça. E antes de ir para lá, a gente conversou com vários deputados, porque como no Congresso Nacional, você sabe como é que funciona, Rico? A gente tem que convencer os nossos pares primeiro. Claro. Então a gente convenceu na Comissão de Justiça, que eu faço parte, Comissão de Saúde. Quando foi para o plenário, eu já tinha conversado com muita gente lá, expliquei o propósito do projeto, que era um olhar para a saúde pública. Como é que um deputado ia votar contra o negócio? Mas o placar foi surpreendente. Foi surpreendente. O senhor, querendo ou não, o senhor é do PT em São Paulo, num governo... Eu vou dizer o seguinte, o próprio presidente da casa, da Lesp, O André do Prado, ele fez um elogio rasgado ao projeto, né? Pessoas da direita, do PL, né? Pediram, inclusive, quando a gente estava com a autoria, eu falei, não, aí também já pedi demais, né? Então eu fiquei muito feliz com essa unanimidade lá, e todo mundo tem conversado sobre isso. Agora, a grande tarefa, Gabi, todo mundo que está nos escutando aqui, é na regulamentação. Aí eu acho que é um outro processo que demora um pouco, mas o que eu estou tentando fazer é que as pessoas, né, o Hospital das Clínicas, essas pessoas que estudam isso, tenha a participação na regulamentação. Dá uma parte aqui, deputado. Gabi, além de ter sido aprovado por unanimidade, o governador também sancionou, ou seja, o projeto veio para o bem. É isso aí. Então, já tenho uma pergunta para fazer. Como é que vai ser implementado nos CAPs, né, essa rede? Como é que ela vai ser estruturada? Vai haver uma integração ou serão núcleos especializados? Rômulo, já teve essa conversa com o governo do estado? Ou essa parte você não vai ter interferência, já que você é o autor da lei? Não, eu quero ter interferência. Se eu vou ter, Gabi, é uma outra conversa. Mas eu vou dizer o seguinte, eu conversei com o doutor Hermano, que é um especialista nessa pauta do Hospital das Clínicas, e ele foi chamado, a gente fez esse contato, ele foi chamado para participar desse grupo de estudo para poder fazer a regulamentação. Gabi, qual que é a grande sacada e o meu grande desejo? É que essas pessoas, porque ninguém se apresenta enquanto viciado em jogo, ninguém se apresenta, as pessoas, é diferente dos outros vícios, que às vezes até na aparência você percebe que aquela pessoa tem um determinado vício, um determinado transtorno e tal. Neste caso não, a pessoa está do seu lado e você não percebe que ela tem esse vício. O grande objetivo na regulamentação da lei é que todos os CAPs, todas as unidades de UBS, toda a rede pública de saúde tenham gente especializada que saibam tratar. Esse é o nosso grande problema, porque hoje nos CAPs você tem especialistas em álcool e droga, mas para esse tipo de transtorno você não tem uma capacitação. Esse é o grande problema, o primeiro objetivo é capacitar os profissionais da área de saúde para poder atuar nos CAPs. Então, e depois, a partir dali, você capacita, você dá direito às pessoas ir para lá, as pessoas vão ser informadas, e depois, no terceiro momento, é uma publicidade com relação a isso. As pessoas precisam saber do risco que elas estão correndo quando ela pega no celular dela e fica postando o dia inteiro, né? Até quando vai no banheiro, eu dei um exemplo aqui, é impressionante. Então, esse é o objetivo, Gabi. Para a gente encerrar aqui da minha parte, que eu tenho mais uma pauta aqui para fazer as apurações do que vai acontecer hoje, nessa terça-feira, aqui direto de Brasília. Eu gostaria que você falasse da nossa cidade de Mauá. Na semana passada, o prefeito Marcelo chegou de Dubai, né, com a mala cheia de novidades, mas a gente sabe que Mauá aí é uma das maiores cidades ali, tirando São Bernardo e Santo André,
uma das maiores cidades ali do Grande ABC, e a qual você representa, Rômulo. E a gente já estamos beirando as eleições de 2026, na qual você com certeza será o representante da cidade. O que os mauaenses podem esperar, então, do deputado Rômulo? Você vai fazer uma prestação de contas, mas deve apresentar aí novos projetos de interesse de toda a sociedade mauaense para um possível futuro próximo mandato? Amigo, uma pessoa que eu fui assessor do Marcelo quando o Marcelo era vereador, então acompanho essa história há muito tempo. O Marcelo, em 2020, com a sua eleição, a primeira eleição, mudou o perfil da cidade de Mauá. Todos conhecem a história dessa cidade. Quando a gente chegou lá em 2020, a história foi terrível, financeiramente muito ruim a cidade estava. Politicamente, com um péssimo hábito, o ex-prefeito foi impeachmentado, foi preso. Eu não quero relatar tudo de ruim, eu conto isso com muita tristeza, não me orgulho disso não. Isso me envergonhou demais enquanto morador de Mauá. Então isso para mim é muito ruim. E o Marcelo, desde 2020, conseguiu recuperar a credibilidade. Eu acho que essa foi a grande sacada que o Marcelo teve, né? Ele recuperou a credibilidade, porque os empresários, eu fui secretário de planejamento do Marcelo na primeira gestão, os empresários morriam de medo da cidade de Mauá, porque tinha as ações lá, que eram, eu vou chamar de ações não republicanas, digamos assim. Quando uma pessoa queria instalar um supermercado, quando a pessoa queria instalar uma padaria, as ações e os pedidos que eram feitos naquele momento eram muito ruins. As pessoas fugiam de Mauá, hoje não. Hoje você tem um leque de pessoas, mercados novos abrindo, você tem um ciclo virtuoso na cidade de Mauá, tanto é que o Marcelo foi reeleito, né, por conta das obras que fez e por conta do futuro que a cidade a Policlínica, o Instituto Federal, a nova UPA, novos recapeamentos, né? Então teve essa mudança de perfil da cidade. Faço parte dessa história com muito orgulho, com muito orgulho. A gente conseguiu mudar um patamar disso, então para mim é bastante legal. Na Assembleia Legislativa eu estou aprendendo muito, 2 anos de mandato, a gente começou a primeira vez que eu sou deputado estadual, a gente mandou muito recurso para a cidade de Mauá, foram mais de 25 milhões que a gente mandou para lá, para recuperação, mandamos para várias outras cidades também do ABC Paulista, né? E a ideia, primeiro objetivo ano que vem, não é nem a minha reeleição, eu sempre falo isso, o primeiro objetivo do PT é a reeleição do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois vem o resto. Então, lógico que nós estamos procurando aumentar a bancada federal, a bancada do Senado, a bancada de governadores, a bancada aqui na Assembleia Legislativa. Hoje nós somos 18 deputados. Lógico que vamos tentar a reeleição, espero que a gente consiga isso. E o voto ele tem que ser um resultado de um trabalho que você apresenta. Aumentar a bancada aqui em São Paulo também é um desejo. É um desejo, é um grande desejo. Eu acho que nós pegamos a chapa agora, na semana passada, a possibilidade de aumento da bancada é bastante grande. O que a gente não consegue responder agora? Né? Que isso está ligado diretamente à própria eleição do Lula e ao aumento da bancada ou não. São os nomes que a gente vai apresentar para o governo do estado, né, para o Senado Federal e quem serão os nossos oponentes aqui no governo federal. Então, deputado, dentro dessa perspectiva de nomes, quem que o senhor acha que pode vir ao governo de São Paulo? Olha, eu vou falar... Candidatáveis. Do governo? Nós temos bastante nomes. Nós temos o próprio vice-presidente, o Alckmin, nós temos o Haddad, nós temos o Márcio França. Então nós temos só do governo do estado. Tá time certo? Bom, hein? Time muito bom. É lógico que eu tenho a minha preferência, mas isso não é... Agora me conta uma coisa. Qual que é a preferência? Não. A minha preferência seria uma dobradinha Haddad e Alckmin para o governo do estado. Isso quer ganhar mesmo, né? Quer ganhar mesmo. Mas Alckmin para governador ou para vice? Alckmin para governador e Haddad para vice. Mas isso é uma coisa que, independente dos postos que eles concorram, eu acho que eles têm que ir para a urna. Eu acho que tem que ir para a urna. Porque é fundamental. Você pega o governo federal, vocês acompanham mais do que eu aqui, a questão do orçamento, né? O orçamento ele deixou de estar no governo federal e passou a estar no Congresso e no Senado, né? Então, dividiu. Dividiu muito. Dividiu muito. E por N motivos. Então eu acho que
E o Lula tem falado isso bastante, eu tenho falado isso. Eu acho que a nossa grande tarefa, além do Lula, é fazer uma Câmara Federal mais próxima ao governo federal. Não dá para ter essa divisão tão grande. Né? Eu computo que hoje nós temos um governo mais parlamentar do que presidencialista. Sim, mais parlamentar. Olha o que aconteceu. Que engraçado, né? É impressionante. Só vou dar a palavra para a Gabi, porque ela tem outra pauta e assim ela se despede aqui do deputado que está nos nossos estúdios aqui na Paulista. Deputado, para a gente encerrar, já que vocês entraram nessa seara, né, da chapa dos sonhos, eu chamaria, do governo do estado de São Paulo, talvez uma análise rápida que eu fiz aqui, se ela se concretizasse, seria uma oportunidade, porque o Alckmin já é consolidado no estado de São Paulo. Com a derrocada da aprovação do governador Tarcísio, que não é novidade para ninguém, com essa falta d'água agora que atingiram as cidades do interior, a aprovação do governador Tarcísio está de mal a pior. E aí, numa suposta eventual disputa dele, a presidência da República, com certeza essa seria uma chapa dos sonhos e aí não teria para ninguém no estado de São Paulo. E aí eu vou além, Alckmin poderia fazer até 1 ou 2 mandatos e seria a oportunidade do Haddad ser governador do estado de São Paulo. Mas como a política é nuvem, hoje ela está aqui, amanhã ela está ali, então as minhas apostas, né, são que Alckmin deve continuar nessa dobradinha com o presidente Lula e eles devem replicar essa chapa em 2026. Depois vocês me contrapõem, me contradizem aqui no ano que vem, porque isso aqui vai tá gravado. Então, obrigada, deputado Rômulo, por ter ido até a emissora. É um prazer ter você aí nos nossos estúdios e conta com os nossos microfones sempre abertos para passar informação de primeira a todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores aqui da Guardiã da Notícia. Deus, bom trabalho aí. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando com as pessoas aqui. Muito obrigado. Gabi, essa aposta sua eu também estou junto, hein? Eu estou junto e a favor. Acho que a tua cronologia de time é bem isso mesmo. Pois é. Eu tenho 360 aqui, fiz uma análise rápida baseada no que o deputado passou aí pra gente, né? Agora, se vai acontecer ou não, aí é o que eu disse, né? O jogo em São Paulo, né, com essa divisão toda da direita, com essa indecisão do Tarcísio, se vem para cá, se fica em São Paulo, porque até então, até um mês atrás, a reeleição do Tarcísio a gente poderia dizer que estava garantida aí no estado de São Paulo, mas com essa derrocada por conta da privatização da Sabesp, imagina quem mora no interior que nunca teve problema com falta d'água e agora não tem água na torneira, não tem jeito, né? Não tem imagem que se sustente. E é o que eu sempre digo nas minhas análises, né? No interior, o governador Tarcísio sempre teve uma boa avaliação, porque lá eles não andam de metrô, não andam de trem, não tem a violência que nós temos aqui na Grande São Paulo, né? Aí, na verdade, na Grande São Paulo. Então, o interior acaba sempre elegendo, tanto que quase todas as chapas, né? O PSDB que governou aí o estado de São Paulo por muitos anos e agora o Tarcísio nesse mandato, sempre escolheram um vice que fosse do interior para poder fazer esse equilíbrio e conseguir governar o estado de São Paulo. Essa pode ser uma virada de chave, essas eleições de 2026 vão prometer muito, pode ser uma virada de chave porque Alckmin não está no PSDB mais, está no PSB e que é um partido mais à esquerda e pode ser que traremos aí um novo estilo de governo para o estado de São Paulo. É claro que eu não estou cravando nada, é só uma leitura com um possível cenário. Uma ótima tarde para vocês. Eu volto mais tarde, então, ao vivo no Download da Notícia, segunda edição com Gil Latoreira. E eu tenho informações lá do Ministério da Saúde, que eu já separei tudo aqui para vocês. Até mais. Gabi, não pode contar no ar? Você me contou no telefone, não? É segredo? Não pode. É segredo. É segredo de jornalista. Não pode. Tá bom. Abraço, Gabi. Abraço, Gabi. Abraço, até mais. Sorte. Valeu, obrigada. Bom, a Gabi tem segredos e o senhor também tem segredos com relação à eleição 2026, não, deputado? Segredos não, eu tenho expectativa, viu? A leitura que a Gabi fez aqui, ela é interessante, mas é que a gente que vive em São Paulo, a gente tem uma dimensão diferente do Brasil. Sim. Você pega, por exemplo, eu acabei de ir no casamento do meu filho, né? Eu fiz uma brincadeira no estado do Paraná, que está aqui do lado, tá certo? Se as pessoas conheciam o Tarcísio. Eu perguntava assim, sabe quem é o governador de São Paulo? A pessoa falou assim, não sei.
Então, eu acho que tem um grande problema aí, que o Tarcísio era muito Quantas falado aqui pessoas em o senhor São perguntou, Paulo. deputado? Eu perguntei para 10 pessoas de propósito. De 10 sabiam? Não. De quantos sabiam Não. das 10? Das 10, 6 não sabia, aproximadamente. A maioria não sabia. 40%. Mas nem São Paulo conhecia o Tarcísio até as eleições, então, eu né? fico pensando assim, que quando você trabalha numa eleição nacional, né, é difícil, né, o Lula, para ganhar a eleição, e aí não estou entrando no mérito de se a pessoa gosta ou não gosta, tá? Ele competiu 2 vezes, né, e perdeu 2 ou 3? 2. Lula, 3. 3, ganhou na quarta. Isso. Então você imagina, ele andou o Brasil inteiro antes de começar. Então eu acho que o Tarcísio tem esse problema, né? A gente vê, o nosso olhar não pode ser a partir de São Paulo, é um Brasil inteiro. E Então, depende isso é um muito problema. da história do vice. Sim. Que é importante. E o que eu tenho ouvido por aí é a derrota certa. Sim. Olha, você pega o Alckmin, eu vou contar uma coisa que É, engraçada. O Alckmin, quando ele foi governador do Você estado... tem que seguir a receita do Lula. Não, Ele buscou alguém eu aqui. vou contar o que aconteceu comigo, para não falar, não vou contar a minha história. O Alckmin foi governador aqui do estado, o PT era oposição, tá certo? A minha esposa, ela era da POSP, professora. A grande briga, A né? grande briga, né? Tá certo? Quando o Lula e o PT escolheu o Alckmin para ser vice, quando eu entrei dentro da minha casa, eu fui saraivado, né? Como diz assim, levei uma... Como é que você pode? Como é que pode um negócio desse? Ele bateu no professor, aquelas coisas, né? De sindicalista. Apanhando em casa já. Apanhei em casa, que era sindicalista e tal. Mas olha o acerto que a gente teve. Olha o acerto que a gente Porque fez. precisava desse equilíbrio. Precisava Porque desse equilíbrio. Hoje em dia, e assim, mesmo a gente vivendo esse cenário tão polarizado, eu acho que a tendência dessa eleição 2026 é realmente os partidos buscarem o equilíbrio, porque a polarização desgastou muito. Meu Fabi, você lembra do Zé de Alencar na primeira Sim. gestão? Eu lembro, eu estou no PT há muito tempo, quase 40 anos. Eu lembro quando começou a se ventilar a questão do Zé de Alencar, um empresário mineiro rico pra caramba, milionário. Como é que pode o PT colocar numa chapa um empresário desse porte, Minas Gerais? E olha o que aconteceu. Esse país deu certo na segunda gestão do Lula, né? Com o empresário ali, e o Alckmin está fazendo um trabalho excepcional, excepcional. Porque até nas relações ele transita bem. Muito bem, muito Né? bem. Porque as pessoas têm que ser complementares e não Talvez com o mesmo perfil, né? Talvez a Gabi tenha acertado, porque o Lula talvez não queira tirar Abrir ele mão daquela dele. mão de vice, né? Então talvez seja por conta disso. Mas né? o partido quer ele aqui. Eu torço. Perder o governo de São Paulo, não conseguir ser governador de São Paulo também foi um grande choque para o PSDB, e o PT vem buscando isso há muito tempo, né? Infelizmente o PSDB, e agora eu acho que quem sou eu para falar do PSDB, né? Mas você pega a ida do Ciro Gomes para o PSDB agora, eu acho que vai piorar a situação. Sim. Acho que vai piorar a situação do PSDB. A gente conhece o Ciro, sabe do seu egocentrismo, né? A gente conhece a história dele, né? Eu acho que foi um tiro no pé. A questão O deputado Ciro. Soares tem como piorar o PSDB? Não existe mais o PSDB em São Paulo, pelo menos não existe. O berço tucano. Mas você sabe que eu vou falar com uma licença Não fez poética que o Ulisses Guimarães falou do Congresso Nacional, e o que o Lula recentemente falou também, né? Assim, perguntaram para o Ulisses Guimarães se poderia, como é que seria, não tinha um congresso tão ruim. Aí o Ulisses falou assim, espere o próximo, né? Então, E o Tiririca, pior não fica. Pior não fica, né? E fica, né? E fica, né? Mas é isso. Nesse caso eu iria mais pro Tiririca. Porque Ciro Mas Gomes... o PSDB olha que coisa maluca, Rico. Outro dia eu falei isso, até o pessoal me criticou. Eu tenho uma certa saudade do PSDB e vou explicar o porquê. O nível do debate era outro. Você debater com Mário Covas, você debater ideias, com né? Serra, você debater com Fernando Henrique Cardoso, era outro nível. Hoje você quer discutir com o Bananinha, entendeu? Como é que é isso? Então o nível de discussão é outra. Quando a gente fala de discussão de um alto nível, eu tenho saudade do PSDB. Você podia discordar, mas eles eram a favor da vacina, eles eram a favor da ciência. Então, essas coisas, você tinha conceitos diferentes de Estado, mas era um nível de debate muito civilizado. Agora, o que está acontecendo, essa desgraceira que aconteceu no país lá atrás, há 4 anos atrás, né? Deputado, Então, por isso que eu falo, tenho É. saudade do PSDB. Só vou pedir as considerações finais.
Tenho certeza que nessas considerações finais também tem um olhar aí para a cidade de Mauá, que a gente faz esse jornalismo regional e o que a gente pode falar para os nossos ouvintes ali da região de Mauá. Primeiro agradecer o convite, de verdade, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês aqui, eu não tinha vídeo nesse estúdio aqui, agradecer a recepção que eu tive aqui, muito legal, obrigado mesmo. Nós estamos agora entrando no ano que vem numa nova eleição. Eu sempre falo para as pessoas que naqueles 30 segundos que você está na urna eletrônica, eu sempre dou esse exemplo, você vai estar definindo 4 anos da sua vida. Você vai ter uma educação bacana, um transporte bom, uma saúde melhor, né, mais emprego. Então as pessoas têm que ter a consciência da importância que ela tem, né, do papel que ela cumpre na sociedade naqueles 30 segundos que ela está votando. E hoje a internet tem uma coisa boa, pesquisem, vejam a vida das pessoas, vejam os projetos que ela apresentou, vejam com quem ela anda, vejam a sua história. A gente está se colocando para a reeleição, a gente não vai fazer, né, tem o seu tempo, né, da campanha eleitoral, que é lá na frente e tal. O que a gente quer é uma cidade melhor. Eu não nasci em Mauá, nasci numa cidade chamada Santa Fé do Sul, mas Mauá foi a cidade que me acolheu, né? Foi a cidade que eu casei, foi a cidade que meus filhos nasceram, foi a cidade que eu estudei. Cidade do coração. Cidade do coração, ela me adotou como várias pessoas lá. E Mauá está vivendo um ciclo muito virtuoso, como eu disse no começo da entrevista, e a gente tem tentado contribuir da melhor forma possível dentro do nosso mandato. Lógico que são 645 cidades no estado de São Paulo, mas é lógico que a cidade do meu coração é a cidade de Mauá, eu tenho muita gratidão por ela. E ela tem todo o meu esforço, todo o meu carinho, todo o meu mandato voltado para aquilo ali, né? Deputado, aqui a gente da Guardiã Notícia, estamos com os nossos microfones sempre abertos para o senhor. Parabenizo Mauá por ter te adotado, porque você vem com grandes ideias, com grandes projetos, não só para São Paulo, como para Mauá também. Já teve 2 mandatos como vereador, deve ter feito um excelente mandato, porque as urnas falaram isso, então a continuidade é certa. Sempre que o senhor quiser vir aqui e tiver boas notícias e projetos, estamos aqui à disposição, né, Fabi? Com certeza, microfones da Guardiã sempre abertos para o senhor trazer e vamos acompanhar de perto esse desenrolar aí desse projeto aprovado e já sancionado pelo governador Tarcísio, porque realmente a gente precisa acompanhar de perto essa questão das bets que tem afetado muito a população brasileira, né, deputado? Muito obrigado às pessoas que estão nos ouvindo aqui. Um forte abraço. Deputado, nós estamos aqui em contato aqui, o WhatsApp sempre com a Bárbara, sua assessora de imprensa. Então, tudo que tiver novidade, ela vai passando para a gente. Vamos remarcar novamente aqui uma próxima visita. Será um prazer, será um prazer. Eu acho legal vocês darem a possibilidade da gente conversar, porque às vezes a gente falta espaço para a gente dizer o que a gente está fazendo, para receber as críticas. Não há problema. Então, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem aqui nesse sentido. A ideia da Guardiã é justamente essa, ser o diferencial do jornalismo regional com alcance global, onde as ideias têm espaço, porque o importante é isso, a gente sempre debater ideias. É isso aí. E aqui a gente é apartidário. O único momento de voto é aqueles 30 segundos. Ali eu vou definir meus 4 anos, quem é importante para mim, quem é importante para a cidade, quem é importante para o Brasil. É isso aí, os teus 30 segundos. Tá certinho. Abraço, Muito deputado. obrigado, deputado. A gente vai encerrando aqui a entrevista com o deputado Rômulo Fernandes, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Você sabe que aqui na Guardiã da Notícia é jornalismo regional com alcance global.